E o que são punks? As plantas alimentícias não convencionais se tratam de plantas adequadas para o consumo humano, com propriedades nutricionais relevantes, mas que, por se tratarem de espécies comercialmente menos favorecidas, são comumente excluídas do consumo em larga escala. Desse modo, essas espécies não convencionais se tratam de espécies nativas ou silvestres, naturais da região ou bem adaptadas em virtude das condições geoclimáticas. Temos como alguns exemplos de punks a folha de taioba, a palma forrageira, o maxixe do reino, o jatobá, o peixinho, a bertalha, a folha de vinagreira, o Ora pronobis e o coração de bananeira. Queridos, espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Gil e eu fui convidado pelas colegas de vocês para estar falando um pouco sobre as plantas alimentícias não convencionais, que são aquelas plantas que vocês têm comumente conhecido como punks. Então, de forma geral, o que seriam essas punks? Elas são plantas, né, que possuem várias partes com potencial alimentício, como vocês provavelmente já devem saber, e que dependendo da espécie, né, que vocês poderão estar explorando para o consumo alimentar, ela vai possuir diversas partes com esse potencial. Aí dessas partes, quais que a gente poderia estar consumindo? Aí elas vão variar, podendo ser desde o fruto, as folhas, as flores, a raiz, o caule, até as próprias cascas, mas como eu já disse, vai depender de qual é a espécie que vocês poderiam estar explorando. Contudo, embora elas possuam esse potencial, né, de consumo alimentar, elas são aquelas que não possuem uma frequência ou uma tradição na nossa alimentação atual. Como é um exemplo daquelas hortaliças que são mais convencionais, como por exemplo o alface, a cebola, a cenoura. Entretanto, elas nesse momento elas ressurgem, né, de uma forma bastante importante e num momento bastante propício. E quando eu falo de ressurgir, eu menciono isso porque essas são plantas que em outras épocas já estiveram presentes na alimentação das pessoas. Isso pode ser confirmado talvez pelos avós, pelos bisavós de vocês, mas que foram sendo deixadas um pouco de lado por causa da modernização da agricultura. Só que eu falo que elas ressurgem nesse momento de uma forma bastante importante porque as pessoas têm buscado atualmente cada vez mais uma alimentação que seja mais saudável, que seja mais natural, e essas punks elas têm a condição de oferecer isso para nós, né? Melhorar a nossa alimentação. E além disso, elas são alimentos que nos proporcionam hoje, além de nutrientes que a gente considera os nutrientes básicos, ou seja, que são aqueles nutrientes que nós provavelmente encontramos quando a gente vai consumir ela, mas também outros compostos que têm trazido para nós um tipo de impacto benéfico para a saúde, que são aqueles compostos que nós tratamos como bioativos. O que foi visto, as punks servem para serem consumidas e tornarem opções de comidas, sendo alguma dessas preparações refogadinho de palma forrageira, biscoito de jatobá, roupa velha e saladinha de azedinha. Sistema alimentar sustentável é o conjunto de todas as atividades relacionadas à produção, processamento, distribuição, preparo, consumo e descarte de alimentos, que afetam a saúde, questões socioeconômicas e o meio ambiente. Portanto, dietas sustentáveis são consideradas a partir do baixo impacto ambiental que contribuem para a segurança alimentar e nutricional e a vida saudável para as gerações presentes e futuras. Pode ser dividida em 3 subsistemas: cadeia de produção e distribuição dos alimentos, que é composta por plantação, colheita, organização e transporte; ambientes alimentares, que são os locais de compra e consumo dos alimentos, como feiras ou restaurantes; e comportamento alimentar, que é resumido às ações e atos, por exemplo, preparação do alimento e seu armazenamento. Segurança alimentar e nutricional, SAN. A SAN
corresponde à realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas promotoras de saúde que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. No Brasil, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, LOSAN, estabelece que o exercício do direito humano à alimentação adequada, DHA, e a garantia da SAN requer o respeito à soberania alimentar. Dessa forma, a realização da SAN perpassa pelas suas dimensões, que são a produção e disponibilidade de alimento, acesso à alimentação adequada, consumo adequado e utilização adequada. E qual a relação entre PANC, segurança alimentar nutricional e sistemas alimentares sustentáveis? As PANC são bem desconhecidas e negligenciadas, sendo vistas a maioria das vezes como plantas daninhas. Apenas uma pequena parte da população reconhece, sendo esta em sua maioria as pessoas que vivem na zona rural, e por esses motivos elas não são muito utilizadas, como também pouco comercializadas. No entanto, esses tipos de plantas possuem um alto valor nutricional e, quando usadas em receitas, enriquecem nutricionalmente essas preparações, além de potencializar o sabor e originar um novo alimento, servindo assim como mais uma opção alimentar. Além disso, essas plantas possuem um valor mais acessível para a população, podendo se tornar também uma forma de renda para famílias, sem contar que o consumo tende a ser mais sustentável, sem agressões descontroladas ao meio ambiente, contribuindo assim para enriquecer os sistemas alimentares dos lugares e corroborar para a segurança alimentar e nutricional, pois além de ser rica nutricionalmente, está prontamente acessível e é uma opção que pode gerar novos produtos alimentares, devendo ser mais reconhecida e valorizada. Como vimos durante o vídeo, podemos perceber a importância das PANCs e sua relação com o sistema alimentar sustentável e a segurança alimentar e nutricional, apresentando fontes, preparações e seu potencial valor nutritivo. Desejamos então que de alguma forma nossas explanações possam ter agregado um pouco no conhecimento de todos vocês.